Isso aí, pessoal. Vamos lá, né? Para mais uma aulinha de física. Bem, deixa eu pegar aqui o nosso PowerPoint. Como vocês podem observar, né? Eu coloquei 3 animaçõezinhas aqui, né? Essas animações são referentes ao nosso conteúdo, calor, temperatura. E você pode perceber o seguinte, que nós temos aqui, nessa primeira animação, 3 termômetros, indicando 3 medidas de temperaturas diferentes. E observa que, à medida em que a vibração das moléculas que formam esse material aumenta também o valor da temperatura, o valor numérico da temperatura. E a definição, que temperatura é a grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas e dos átomos que formam o corpo. Na nossa segunda animação, como você pode verificar, existem os corpos 1 e 2. Esses corpos 1 e 2 estão com temperaturas diferentes. O corpo de número 1, como você pode perceber aqui, ele tem uma temperatura maior. Logo, se os dois estão no mesmo ambiente, existe uma tendência chamada equilíbrio térmico. O corpo mais quente vai ceder calor para o corpo mais frio até que os dois atinjam o equilíbrio térmico. Então, quando o corpo mais quente cede calor para o corpo mais frio, nós chamamos isso de transferência de calor. O que é o calor? Calor é a energia térmica em trânsito, que espontaneamente, ressaltar, vai do corpo que está mais quente para o corpo que está mais frio. Tá certo? Professor, mas qual o motivo dessa terceira animação? Bem, a terceira animação eu coloquei com um objetivo de que você possa perceber o seguinte, que quando você sente calor, né, essa expressão que a gente usa no dia a dia, geralmente você, entre outras coisas, você pode usar um aparelho de ventilador. E o ventilador ele vai fazer o quê? Ele vai acelerar a evaporação do suor que o nosso corpo está liberando. Como ele acelera a evaporação do suor, ele vai provocar o quê? Ele vai provocar no nosso corpo a perca de calor, porque o suor vai evaporar mais rapidamente, ele vai tirar mais calor do nosso corpo para ele poder evaporar. Tá? E aí a gente tem essa sensação de que está mais fresco, né? Que o nosso corpo refrigerou. Vamos lá. Continuando, né? Temos aqui, pessoal, essa animação que eu considero uma imagem formidável, né? Que é a imagem do Sol. Notem que são sucessivas explosões que estão acontecendo ali e que, graças às reações de fusão do hidrogênio, né, produzindo hélio, nós temos aí uma massa de gás em altíssima temperatura. E o calor que o Sol está transmitindo chega até nós por um processo chamado radiação, ou seja, ondas eletromagnéticas que transportam luz e calor, tá certo? Então, a parte da física que nós vamos estar estudando agora é a termologia. Vai estudar os fenômenos que ocorrem por causa da ação da chamada energia térmica, ou seja, por causa do calor, tá certo? Então, vamos lá. Mais uma vez, né, a imagem mostrando para nós que a temperatura está associada à movimentação. Note que a parte azul, ela vibra um pouco menos, então a temperatura é inferior, enquanto a parte vermelha da nossa animaçãozinha aqui vibra um pouco mais, indicando uma temperatura maior. Nesse caso, definimos a temperatura, tá? Olha bem, temperatura é o número que mede o grau de agitação das moléculas que formam um corpo, certo? Notem que eu deixei aqui anotado uma observação a respeito da ideia do equilíbrio térmico. Se dois corpos com temperaturas diferentes são colocados num ambiente termicamente isolado, por exemplo, uma caixa de isopor, eles vão trocar calor. O mais quente vai ceder calor para o mais frio. E os dois vão atingir o equilíbrio térmico, ou seja, eles vão apresentar a mesma temperatura. Ok? Bem,
Nossa continuação aqui nós temos, né, definição microscópica da temperatura. Com a descoberta de que os corpos são feitos de átomos, o conceito de temperatura pôde ser ampliado. Por meio de experiências, foi possível perceber que os átomos que o constituem estão em constante movimento. Ao aquecer um corpo, seus átomos ganham energia, ficando mais agitados. Note aqui na nossa animação, né? Temos uma barra, ela está sendo aquecida, uma barra condutora, ela está sendo aquecida em uma de suas extremidades, certo? Nessa extremidade que ela está sendo aquecida, percebam que a região mais próxima da fonte térmica tem vibração maior, e ao longo da barra, essa vibração vai diminuindo, tá certo? Mas, de toda forma, o calor vai se propagando por meio da barra condutora. Mas, na região mais quente, maior vibração. Então, definindo aqui, né? Temperatura, como eu já disse várias vezes, é a grandeza física que mede o grau, né, o estado de agitação dos átomos e das moléculas que formam um corpo. Bem, deixa eu ir para um outro ponto, pessoal. Isso aqui. Isso. Eu estava falando de, quando eu mostrei aquela barra, eu estava falando de condução térmica. O calor, pessoal, ele se propaga de um para o outro, de um meio para o outro, de 3 formas diferentes. A primeira dessas 3 formas é chamada de condução térmica. No caso aqui, você vai perceber que tem um recipiente contendo um líquido aquecido, né? E imerso nesse líquido, nós temos uma colher. Se você pegar na colher, você vai sentir o quê? O calor. Esse calor está vindo de onde? Está vindo do líquido. Por meio do quê? Por meio da colher. Então, nesse caso, o calor, ou seja, a energia térmica, ela circula através da colher. A condução térmica ocorre, tá? Quando eu tenho uma diferença de temperatura entre 2 meios, e entre eles eu tenho um material que é condutor de calor. Claro que existem os corpos que são bons condutores e existem os corpos que são classificados como isolantes, ou seja, são maus condutores de calor. Mas, de toda forma, por exemplo, se você pensar numa parede de tijolos, o tijolo é considerado um isolante térmico. Porém, se a parede do seu quarto está voltada para o sol da tarde, à noite, quando você vai dormir, se você chegar perto da parede, você sente o calor saindo da parede, certo? Ele foi transmitido do meio externo para o meio interno por meio de condução. Claro que como a parede é feita de tijolos e o tijolo é um isolante, esse processo ele é muito lento, tá? Por isso que quando amanhece o dia, o quarto fica com temperatura bem agradável até mais tarde, quando ele está virado para o sol amanhã. Por quê? Porque demora para o tijolo permitir que o calor comece a entrar dentro do seu quarto. Já os metais, em geral, são excelentes condutores de calor, ok? No caso aqui, nós temos panelas, né? Como exemplo de quê? Materiais que são que permitem, né, o processo de condução de calor de forma mais acentuada. Os melhores condutores de calor são os metais, tá? Professor, eu já vi panelas de vidro, panelas de barro, panelas de alumínio, panelas de aço, inox, panelas de cobre, né? Inclusive o exemplo aqui, a nossa imagem é uma panela de cobre. Qual a diferença? A diferença está na rapidez com que cada um desses materiais permite a passagem do calor. Se você tiver uma panela, primeiro, 2 panelas de alumínio, uma grossa e uma fininha. O alumínio fino, ele vai ser melhor condutor de calor. O alumínio grosso já vai ser um pouco pior, né, na permissão dessa condição de calor. Agora, cada material ele tem um coeficiente de condutividade térmica. No caso, se você pegar uma panela de vidro, muitas pessoas utilizam,
e você for fazer um arroz, como você faz de costume, numa panela de alumínio, você tem que adaptar melhor o seu tempo. Senão você não consegue. Por quê? Porque o vidro ele é um isolante térmico, sim, mas se ele for bombardeado com calor por muito tempo, ele deixa o calor passar. Porém, de forma bem diferente do alumínio, certo? Continuando aqui, isolantes térmicos, nós temos dois exemplos aqui. Colheres de madeira e a caixa de isopor. Professor, só a caixa de isopor que é um isolante térmico? Só a madeira que é um isolante térmico? Não. Nós temos outros exemplos de isolante térmico, como, por exemplo, a coberta. Inclusive, você não usa a coberta para que ela te aqueça. Você usa a coberta para que ela impeça a sua perda de calor para o meio externo. Você não usa um moletom para ele te esquentar. Você usa o moletom para ele impedir o seu corpo de perder calor para o meio externo. Tá? No caso, o isopor impede a propagação de calor, né, por condução. Então, ele é um isolante térmico. Tá? Convecção térmica, pessoal. Olha bem, aqui na nossa ilustração, nós vemos um aquecedor de ar. Aqui na nossa região, claro, a gente não tem aquecedor de ar, a gente tem ar-condicionado. Onde o ar-condicionado é instalado? O ar-condicionado ele é instalado na parte superior do ambiente, enquanto que o aquecedor ele é instalado na parte inferior. Nesse caso, note o seguinte, o aquecedor de ar ele vai esquentar o ar quente ele é mais rarefeito, menos denso, então ele vai subir, certo? Para a parte mais alta do ambiente. Enquanto o ar-condicionado vai fazer o quê? Ele vai resfriar o ar frio é mais denso, ou seja, mais pesado, ele vai descer, formando o que a gente chama de corrente de convecção. O ar quente subindo, o ar frio descendo. O ar quente subindo, o ar frio descendo. Tá? Então, se no mesmo ambiente eu só tenho o ar-condicionado, o ar-condicionado ele vai refrigerar a parte de cima, esse ar vai descer. Quando ele esquenta, ele sobe. Tá? E aqui eu trouxe... opa, na outra imagem. Aqui eu trouxe um exemplo de geladeira, uma animaçãozinha mostrando como é que isso funciona. Ó, a parte vermelha aqui é o quente, a parte azul é o frio. Embaixo ele esquenta, sobe, esfria. Desce, esquenta, sobe, esfria. Baixa, esquenta, sobe, esfria. Então, os fluidos, sejam o ar dentro da geladeira, ou até mesmo o líquido dentro de uma panela fervendo, ele vai fazer esse movimento aqui, certo? A parte de baixo ficando mais quente, a parte de cima ficando mais fria, e a massa fria descendo, enquanto a massa quente vai subindo, certo? Então, há essa circulação dentro da geladeira, há essa circulação, por exemplo, na beira da praia, tá? Note aqui, pode ser na beira da praia, pode ser aqui na Cascalheira, onde você tem muita água, você vai perceber que venta o tempo inteiro. Porém, o sentido do vento é que vai mudar. Se a gente olhar nessa animaçãozinha que eu coloquei aqui, você vai ver que quando você considera a parte mais quente, aqui, ela vai estar indo para cima. Quando você considera a parte mais fria, ela vai estar indo para baixo. Então, no caso de alguém que está no litoral, de alguém que está na beira do rio, ali na Cascalheira ou no Lago Azul, você vai perceber o seguinte, que durante o dia, o vento vai soprar no seu rosto. Por quê? Porque durante o dia, o ar sobre as pedras, sobre a areia, esquenta mais e ele sobe. Enquanto o ar que está em cima da água, ele está mais frio e vai deslocar para o lado da margem. À noite é o contrário, a água fica quente. Se tiver alguém aí que já foi ali na Cascalheira, observou, ou na praia, vai confirmar isso, né? Que durante a noite a água fica quente e a margem, né? O solo, as pedras, a areia,
vai ficar mais fria. Então, a água quente vai subir, como você pode observar aqui na nossa ilustraçãozinha, né? Que é à noite, o ar vai subir e o vento vai soprar da costa para o mar ou para o rio, certo? Formando essa movimentação contínua do ar. Durante o dia o vento sopra no seu rosto, durante a noite ele vai soprar nas suas costas, né, ou na sua nuca. E aqui, pessoal, o terceiro processo de propagação de calor, a irradiação ou apenas radiação térmica. Se você notar aí, você tem uma pessoa e o corpo dela está emitindo radiação térmica. Quanto mais vermelho, mais calor a região está emitindo. Tá? E foi justamente por isso que eu coloquei essa imagem aqui, mostrando, né, os corpos emitindo calor. Inclusive, você pode ver aí que a imagem mostra, né, as pessoas soltando gases. E os gases, como estão mais quentes do que o meio ambiente, eles são representados pela cor vermelha, né? Ou seja, a pessoa está liberando gases, nesse caso, ela está liberando também calor, ok? Outra forma de radiação muito conhecida é a radiação solar, né? O Sol ele emite uma série de ondas. Dentro dessas ondas, nós temos a luz visível, né? Nós temos aí as ondas invisíveis. Por exemplo, a radiação infravermelho, que é invisível, a gente não vê, porém é onde está a grande quantidade de calor que é emitida do Sol para a Terra. E você vai perceber essa radiação, principalmente, numa situação chamada efeito estufa. Então, você deixa o carro exposto ao sol, e por volta de 1 hora da tarde, 2 horas depois, ou meia hora depois, já vai ser suficiente para você perceber. Vai lá, quando você abrir a porta, você sente aquela onda de calor sendo emanado de dentro do corpo, do carro. Por quê? Porque a luz entra, a radiação infravermelha ela se converte em calor e aquece toda a estrutura interna desse veículo, certo? E aí é o seguinte, pessoal, no caso da radiação, da propagação de calor por radiação, nós vamos ter o seguinte, que não há necessidade de meios materiais para ela se propagar. O calor sai do Sol e chega na Terra pelo espaço, que é vazio. No caso da convecção térmica, nós vamos ter o seguinte, na convecção, há uma necessidade de massas fluidas, tá? Líquidos ou gases. E, enfim, no caso da condução, nós precisamos de meio material. Tá? Nessa atividade da segunda série do ensino médio, deixa eu fazer essa correção, é série e não ano, nós temos aqui dois processos de propagação de calor, a convecção e a irradiação, que eu já comentei com vocês, tá certo? E aí eu quero só fazer uma observação, exemplos de propagação de calor por convecção térmica. Por exemplo, no aquecimento dos líquidos numa panela, na geladeira, no congelador, no ar-condicionado, nos aquecedores e nas correntes de ar atmosférico. Vale lembrar o seguinte, pessoal, o urubu, quando ele quer fazer uma viagem, ele começa a voar em círculos. Por quê? Porque ele encontra uma corrente de ar atmosférico, de um ar quente que vai empurrar ele para cima. Aí ele pouco bate as asas, o próprio ar, aquela bolsa de ar quente, vai soprando ele para cima. Tá? Depois que ele está bem alto, aí ele vai para onde ele quer. Não ter que bater asas e não ter que queimar muita caloria. Exemplos de irradiação térmica, ou apenas radiação térmica: energia solar, placas solares, assar alimentos no forno ou numa churrasqueira, né? Só que vale lembrar que, nesse caso, além da radiação, nós temos a convecção térmica, né? Porque o ar quente ele vai deslocar para cima, e aí na churrasqueira ele vai influenciar, tá? Fogo nas lareiras, né? Efeito estufa.
Professor, mas na lareira tem a convecção térmica? Praticamente não tem. Por quê? Porque o calor que se propaga deslocando o ar quente para cima sai pela chaminé da lareira, né? Vamos lá. Atividade número 1. Um isolamento térmico eficiente é um constante desafio a ser superado para que o homem possa viver em condições extremas de temperatura. Para isso, o entendimento completo dos mecanismos de troca de calor é imprescindível. Em cada uma das situações descritas a seguir, você deve conhecer o processo de troca de calor envolvido. Lá, processo número 1. As prateleiras de uma geladeira doméstica são grades vazadas para facilitar o fluxo de energia térmica até o congelador por. Então, o ar frio da geladeira vai descer, enquanto o ar quente vai subir. Como tem grade, isso facilita o deslocamento do ar. Qual é o processo de propagação de calor em que o ar é deslocado? Na convecção térmica. Isso, então, eu posso ter como correta a letra C e a letra D. Nós vamos anotar aqui, convecção térmica. Eu vou até escrever com letra maiúscula, tá? Para ficar bem destacado. Convecção. 2. O único processo de troca de calor que pode ocorrer no vácuo é por radiação ou irradiação. E, por fim, em uma garrafa térmica, é mantido o vácuo entre as paredes duplas de vidro para evitar que o calor saia ou entre por condução. A condução ela precisa de um meio material, né? Condução. Então, nós temos aí que a nossa alternativa correta é a letrinha D. Ok? Convecção, radiação e condução. Vamos lá. Exercício de número 2. Os aquecedores domésticos geralmente são instalados próximos do chão. Entretanto, os aparelhos de ar-condicionado são instalados no alto. O motivo desses aparelhos serem dispostos dessa maneira deve-se a... Bem, nesse caso, pessoal, ar-condicionado e aquecedor de ar, eles provocam o deslocamento de ar, ou seja, eles provocam a convecção térmica. Ok? Exercício de número 3. Assinale quais processos listados a seguir envolvem transferência de calor por convecção. Pisar sobre o asfalto quente. Se você toca, né, não está tendo deslocamento de ar, não está tendo deslocamento de um líquido, não tem convecção aqui. Assar algo no forno a gás convencional, né? Quando você assa no forno elétrico, nós vimos que é irradiação. Agora, e no forno a gás convencional? O forno a gás convencional é igual na churrasqueira, né? O ar quente ele vai subir deslocando. Nesse caso aqui, o item 2, nós temos o deslocamento de ar. Então, nós temos propagação de calor por convecção térmica. Item 3, fritar algo em uma panela antiaderente sem óleo. No caso, a panela é o quê? Ela é uma condutora de calor. Não tem também convecção térmica. 4, ser aquecido pela luz do sol. Ser aquecido pela luz do sol, você está recebendo radiação térmica, né? Então, nós podemos perceber que o único item aqui, correspondente à convecção térmica, é o item de número 2. Por isso, a nossa alternativa é a letrinha C. Ok? Número 4, pessoal. Selecione a alternativa que supre as omissões das afirmações seguintes. Bem, deixa eu colocar aqui para nós preenchermos essa lacuna, né?
Isso aí, ó. O calor do Sol chega até nós por radiação. 2. Uma moeda. Deixa eu preencher essa lacuna. Uma moeda bem polida. O que vai acontecer com uma moeda bem polida? Uma moeda bem polida, ela vai refletir, né? Vai refletir a luz. Ela fica mais ou menos, né? São as alternativas, quente, do que uma moeda revestida de tinta preta, quando ambas são expostas ao sol. Então, a moeda polida, ela vai refletir mais. Então, se ela reflete mais, ela fica menos quente, tá? No caso, o asfalto é uma superfície negra, e as superfícies negras elas têm uma característica. Elas convertem mais luz em calor do que as superfícies mais claras e também as mais polidas, tá? Se você usar, por exemplo, uma blusa branca num dia muito ensolarado e uma blusa preta num dia muito ensolarado, você vai perceber que a blusa preta fica muito mais quente do que a blusa branca, tá? Letrinha, item de número 3. Numa barra metálica aquecida, numa extremidade, a propagação de calor se dá para a outra extremidade quando o calor se propaga de um lado para o outro através de um meio material, nós temos aí o processo chamado condução térmica, certo? Então, as respostas são radiação menos e condução, né? O que não vai nos dar a letrinha C, radiação menos e condução, ok? E para a gente encerrar, né, nós temos aqui o exercício de número 5, que diz o seguinte: preparar um bom churrasco é uma arte. Em todas as famílias sempre existe um que se diz bom no preparo. Em algumas casas, a quantidade de carne assada é grande e se come no almoço e no jantar. Para manter as carnes aquecidas o dia todo, alguns utilizam uma caixa de isopor revestida de papel alumínio. A figura a seguir mostra em corte lateral uma caixa de isopor revestida de alumínio com carnes no seu interior. Considerando o exposto, assinale a alternativa correta que complete as lacunas das frases a seguir. A caixa de isopor funciona como recipiente adiabático. O que é isso, professor? Disse na nossa última aula. Adiabático é que não troca calor com o meio externo, né? O isopor ele tenta impedir ou ele tenta facilitar a troca de calor? O isopor, ele tenta, como todos vocês sabem, ele tenta impedir a troca de calor com o meio e nós temos as alternativas por convecção, por condução, nós sabemos que o isopor tenta impedir a troca de calor por condução, tá? Por quê, professor? Porque ele é um isolante térmico. Aí ele é um mau condutor de calor. E o alumínio tenta impedir o quê? A irradiação do calor, né? Então, vamos lá. Então, nesse caso, pessoal, impedir condução e irradiação do calor. Nós temos aqui, nesse caso,
letrinha C. Certo? É isso aí, pessoal. Todos uma ótima tarde. Tudo bem?